Olá pessoal, vou tentar fazer aqui uma espécie de blitz com 6 empresas que divulgaram o resultado. Vamos dar uma olhadinha rapidinha na ação e dar uma olhadinha rapidinha no resultado para a gente ver o que aconteceu. Tentar fazer esse vídeo mais curto possível. A primeira empresa é a Minerva, que é a que você está aqui, o ticker que você está vendo aqui, o BEEF3, cotação atual de 12,19 e teve estável, né? Uma queda de 0,57 não é nada. E nos últimos 12 meses pagou 5,65% de dividendos. 97 milhões de liquidez média diária, muito boa. Tag along de 100%, ordinária. Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado. A média do mercado já está aqui, então vamos olhar diretamente nela aqui. Você vê, ó, dividend yield está 294% acima da média do setor, 33% abaixo em termos de IPL, 597% abaixo em termos de P sobre VP. Isso me diz que ela está um pouco cara, tá? Na minha opinião. Sem fazer um estudo de análise de pessoal justo e teto. Lembrando que esses indicadores ainda não devem estar atualizados, não estão na verdade atualizados com os resultados atuais de hoje da empresa. Indicador de endividamento está 1.928% acima da média do setor, a dívida PL, né? Dívida líquida PL, então evidentemente a empresa está com endividamento alto, tem que prestar atenção. Margem bruta está 38% abaixo, margem EBITDA 47% abaixo, isso me diz que operacionalmente a empresa tem que melhorar bastante. Margem EBITDA, mesma coisa, 43% abaixo, e margem líquida 77% abaixo. Então, do ponto de vista operacional, a empresa tem que melhorar bastante. Então, ela está cara, com dívida alta e precisando melhorar a operação. Vamos olhar os resultados deles aqui. Vamos de forma rápida. Destaques: receita bruta no primeiro trimestre de 2022, 7,6 bilhões, um aumento de 25% em relação ao anterior. O LTM, que são os últimos 12 meses, não é o last 12 months, considerando o primeiro trimestre de 2022, 30 bilhões de reais. Uma alta de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. EBITDA, primeiro trimestre de 2022, 646 milhões de reais, uma alta de 33%. A margem EBITDA, 8,9%, uma boa margem, tá? Aqui também nos últimos 12 meses, 2,6 bilhões, 15% de aumento em relação ao anterior, e a margem EBITDA, nos últimos 12 meses, de 9,1%. Então, você vê aí que teve essa margem EBITDA do primeiro trimestre de 2022, foi menor do que dos últimos 12 meses, mostra uma pressão na empresa em termos de custo. Exportação aqui, primeiro trimestre de 2022, 70% da receita bruta, ou seja, 29% em relação ao anterior. Últimos 12 meses, 68% da receita bruta, 36% em relação ao anterior. E aqui você vê, olha, receita líquida, 7,2 bilhões, um aumento de 25% em relação ao anterior. Nos últimos 12 meses, 28,4 bilhões, 35 bilhões. Resultado líquido. Primeiro trimestre, 115 milhões. Últimos 12 meses, considerando o primeiro trimestre de 2022, 454 milhões. O que é que isso tudo me diz, não é? O que está me dizendo aí, não é? Lembrando que na divulgação do resultado, os executivos da empresa previram uma maior disponibilidade de gado no país, que pressionou também o valor da ação. Enquanto que eles acham que a expectativa do Brasil é de maior disponibilidade, nos Estados Unidos deve ser a falta de animais. Tá, o que é interessante, né? Que isso aí foi mencionado pelo CEO da empresa. Quando foi divulgado o resultado, as ações caíram de cara 7,54%. Tá bem? E aí teve os analistas, né, que falaram que os resultados foram em linha e que o caminho de 2022, como o Itaú BBA falou, né, é sólido. E o balanço patrimonial, digamos, trimestral da empresa foi levemente positivo. Tá? O EBITDA da empresa ficou acima das estimativas do mercado e um pouquinho acima do consenso em 2%, que não é nada, não é? Mas tudo bem. Ou seja, os resultados da Minerva foram razoáveis, dentro da expectativa, nada fantástico, mas aí a empresa tem um certo desafio pela frente, tá? Não acho que está tão fácil assim o caminho dela, como estão falando não, já que teve esse aumento todo de custos aí. Tá bem? Vamos para a próxima empresa. Tem aqui a B3, que foi divulgado também resultado. Você está vendo o ticker aqui da B3, B3 SA3, valor atual 11,44, uma queda de 3,87% no dia de hoje. Já uma queda representativa, na minha opinião, pagando um dividendo de 6,82% nos últimos 12 meses. Liquidez média diária aqui, a seta ficou meia troncha. 575 milhões, tag along de 100%, tipo de ação ordinária. Vamos olhar aqui em relação ao mercado, como é que tá. Vamos deixar a seta troncha mesmo, fazer o quê? O dividend yield está 125% acima da média do setor, que é bastante positivo. PL está 15% acima, está levemente alto. P sobre VP 205% acima, está bem alto. EV/EBITDA está 42% abaixo.
Isso aqui me diz que a empresa, apesar de estar pagando bons dividendos, do ponto de vista de valuation, está um pouquinho cara. Lembrando, tá, que isso aqui é apenas uma indicação baseada nesses indicadores de valuation aqui, sem fazer um estudo aprofundado dos resultados da empresa. Dívida líquida PL 83% abaixo, ou seja, a empresa está com bastante caixa, a média do setor realmente é de ter caixa. Margem bruta 89%, 42% acima do setor, 92% acima do setor da margem EBITDA. Operacionalmente a empresa é muito boa. Então ela tem uma dívida líquida PL baixa e os indicadores de eficiência estão bastante interessantes. Olha a margem EBITDA 69% acima da média do setor e a margem líquida 118% acima da média do setor. ROI a empresa entrega bastante, 66% acima, e o ROI que está em linha. Então, a empresa em termos de valor está um pouco alto baseado nos indicadores. Indicadores de endividamento está uma posição muito confortável e de eficiência operacionalmente a empresa é bastante eficiente. Mas receita total 2,5 bilhões, teve uma queda de 4%, 4,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021. 4,7% aqui. A parte de listados teve uma queda de 10%, que já era esperado. Quando você compara com o quarto trimestre de 2021, já teve uma certa alta. Balcão teve uma alta de 11,6%, muito bom. Infraestrutura para financiamentos, 10% de queda. Tecnologia, dados e serviços, um aumento de 33%. E outros com a queda de 97%, mas o valor é bastante pequeno, né? Receita líquida, 2,2 bilhões, uma queda de 4,7%. Quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, teve uma queda. Quando você compara com o último trimestre do ano, teve uma certa alta. Despesas ajustadas, olha aqui, um aumento de 48,1%, bastante forte. E comparando com o final do ano também, o EBITDA recorrente, uma queda do EBITDA, então você teve um aumento de despesas, você teve uma redução de receita, aumento de despesas e evidentemente, né, com isso tudo, o EBITDA recorrente caiu. Margem EBITDA também uma queda representativa, 75,4%, com a queda de 766 pontos percentuais base, no resultado financeiro. Está mostrando que 164% em relação ao quarto trimestre. Lucro líquido recorrente também teve uma queda, uma redução no lucro líquido recorrente. Pelo que eu vi aqui, pelos números da empresa, o que pode ter ocorrido aqui, né, que é interessante, ainda mais que eles alteraram o guidance. Eles aumentaram a parte do CAPEX também, de investimento da empresa, que antes estava entre 380 milhões e 440 milhões, e foi para em torno de 585 a 665 milhões. O endividamento bruto da empresa também está alto, né? 13,5 bilhões. E essa parte das despesas financeiras da empresa que foi incrível, né? Aumentou bastante. Então, em termos de resultados da B3, a empresa continuou bastante sólida, mas os resultados da empresa, na minha opinião, com esse aumento de custo, redução de margem, EBITDA e redução do lucro líquido, não foi tão bom assim, tá? É uma questão aí a se olhar, ainda mais pelos valores atuais da empresa. Deve ter uma certa correção aí. Lembrando, isso é uma opinião pessoal. Vamos para a próxima empresa, Brisanet, ticker BRI T3. Hoje eu estou tentando variar as empresas. Cotação atual de 2,96, estável, né? 0,34% é estável, não paga dividendos. Liquidez média diária baixinha, está aqui em 2 milhões, 100% tag long ordinária, mais porque essa ação aqui o pessoal fala muito para comparar com a Oi, não é? E como a Oi vai divulgando aí em breve também, vamos dar uma olhadinha, apesar que é em março, em junho. Vamos lá. Dividend yield está pagando, não paga, né? 97% abaixo do setor, o PL está 3.000% acima e o P sobre VP está 26% abaixo, com EV/EBITDA de 22% abaixo. Realmente aqui a empresa está com os números aqui meio misturados, mas eu diria que ela ainda continua um pouco cara, sem fazer um estudo de valuation. Dívida líquida PL está baixa, mas 160% acima do setor. O setor tem bastante caixa. Margem bruta, 5% abaixo do setor, que está em linha. E margem EBITDA, 35% abaixo do setor. Isso me diz que ela tem que melhorar operacionalmente. Margem EBITDA, 22% abaixo. E margem líquida, 97% abaixo. Não são números que agradam, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nos resultados da empresa. Está aqui a divulgação de resultados. Os destaques. Expansão orgânica, 640 mil homes passados no primeiro trimestre de 2022, com 6,2 bilhões de homes passados totais. Crescimento aqui são casas conectadas, né? O Brisanet cresceu 7,8% em primeiro trimestre de 2022. Mercado nos 7 estados retraiu 2,9%.
Crescimento é sempre bom, mas esse crescimento de apenas 7,8% no mercado de fibra não está tão alto assim, tá? Essa é uma opinião pessoal. Vamos esperar para ver os resultados da Oi. Liderança regional e nacional, líder em banda larga no Nordeste, maior crescimento do Brasil com 66 mil clientes, perfeito. Investimento no futuro, CAPEX do primeiro trimestre de 2022 de 233 milhões, mais adiantamento a fornecedores no valor de 230 milhões, referente à aquisição das primeiras RBs para a implantação do projeto piloto do 5G, muito positivo. E faturamento e a RPU, que é a receita anual, a receita média por usuário, né? Aqui cresceu 5% no primeiro trimestre de 2022, comparado com o primeiro trimestre de 2021, e 35% maior em relação ao faturamento, né, quando você compara. Expansão acelerada e contínua, está perfeito. Receita bruta, receita operacional líquida, cresce 32% no primeiro trimestre de 2022 em comparação com o primeiro trimestre de 2021, muito positivo. EBITDA, vamos olhar o EBITDA, teve um aumento aí, ó, de 35,8%, aumentou 2,3 pontos percentuais, resultado positivo nesse ponto. Custos de despesas de caixa em linha, mesmo com inflação de 2,5% no ano, muito positivo. Dívida líquida impactada por concentração de investimentos no primeiro trimestre. Dívida líquida, 628 milhões de reais. Dívida líquida EBITDA de 2,4 vezes. Por isso que você viu lá aquela dívida líquida um pouco alta, né, em relação. Se você voltar aqui, você vai lembrar. Não era nada de outro mundo, mas de toda forma já está um pouquinho elevada. Mas lembrando, provavelmente, aliás, esses números aqui não estão nem atualizados com o resultado atual. Então essa dívida líquida aqui, PL, deve aumentar um pouquinho também. Investimentos, está tudo bem. E aqui não mencionou. Na minha opinião, vamos lá, ver o que é que tem aí. A empresa tem um ponto positivo que reverteu o prejuízo, né? E lucrou 9,5 milhões no trimestre, o que é muito bom, muito positivo para a empresa. É algo aí que valeu a pena. Lembrando, né, que a empresa registrou no mesma época do ano passado uma perda de 7,2 milhões. Então, para estar registrando um lucro de 9,5 milhões é uma virada excelente. Isso aí veio muito na esteira da expansão da empresa, né, com receitas que aumentaram 32%, atingindo 216 milhões. E é uma expansão, isso é o foco estratégico da empresa na parte de expansão geográfica que eles chamam orgânica, que é como os executivos da empresa estão falando, né, que entrou em 19 novas cidades e adicionou uma base, como eles mencionaram lá, de 66 mil clientes. Então, na minha opinião, o resultado da empresa foi positivo sim. Tem agora que se atualizar os números e ver se o preço justo dela vale a pena entrar nela agora ou não. Se tiver interesse, deixa nos comentários. Vamos para a próxima empresa, Smart Fit. Dica que você tem aqui, SMFT3. Cotação atual de 16,85, uma alta de 6,98%, não paga dividendos. 19 milhões de liquidez diária, tipo de ação ordinária. Vamos olhar aqui em relação à média do mercado, que é sempre interessante dar uma olhada. Você vê aqui o PL negativo, né? A empresa está deficitária. P sobre VP está 61% acima da média do setor. Então nem preciso dizer que ela está cara, né, em relação ao setor, com seus números atuais. Dívida líquida PL está 113% abaixo. A empresa está com caixa aí, né? A empresa recente na bolsa. Margem bruta 81% abaixo. Margem EBITDA 251% abaixo. Margem líquida 442% abaixo. Não preciso nem dizer que esse aqui não recomendaria nesse momento, pelo menos, entrar na empresa, né? Vamos olhar nos resultados da empresa, está aqui a apresentação de resultado. Vamos aos destaques. Base de clientes de academias ultrapassa o patamar pré-pandemia, muito positivo. Adição de mais de 1 milhão de clientes às academias em 10 meses consecutivos, atingiram 2,9 milhões de alunos. Base de clientes das academias existentes pré-pandemia atinge 81%. Tá perfeito. Vamos para a parte de receita, que é o que realmente interessa. Receita líquida de 622 milhões de reais, superior ao patamar pré-pandemia. Forte crescimento da base de clientes aumentou a receita líquida em 76 milhões de reais, ou seja, 14% de aumento em relação ao quarto trimestre de 2021. Redução nominal de 1% no custo caixa das academias abertas até 2019. E nos últimos dois anos, o forte foco em gestão de gastos permitiu um patamar de custo nominalmente inferior no primeiro trimestre de 2022. Isso aqui é extremamente positivo com o cenário atual, né? Lucratividade em níveis históricos das academias abertas até 2019, na segunda maior região. E aí na região, outros América Latina, a receita em março de 2022 das academias abertas. Em 2019, atingiu 111% do patamar pré-pandemia. Perfeito. Expressiva melhoria da rentabilidade com alavancagem operacional,
ganho de 4,2 pontos percentuais na margem bruta. Caixa resulta em EBITDA de 66 milhões, 85% de aumento em relação ao quarto trimestre de 2021 e geração de caixa de 75 milhões, primeiro trimestre de 2022. Números bastante interessantes, tá? Realmente a empresa aí com a geração aí, com uma melhoria operacional bastante interessante. Isso vai ter reflexo, se você lembrar desses números aqui, no que a gente já falou aqui, isso vai ter reflexo nessa parte aqui, né, dos indicadores de eficiência da empresa, o que é bastante positivo. Então, os resultados da empresa foram positivos, na minha opinião, mas baseado nos números atuais da empresa, tem que atualizar, claro, com esses novos resultados. Eu ainda não recomendaria entrar, né? Mas quem está interessado em entrar no setor, já está investido, tenha calma que a tendência aí está de melhoria. Tá bem? Vamos para a próxima. Cogna está aqui, vamos lá dar uma olhadinha nela. COGN3, valor atual de R$ 2,53, uma queda de 3%, não paga proventos. 117 milhões de liquidez média diária, 100% tag long, tipo de ação ordinária. Vamos olhar aqui na média do mercado como é que ela está. Ela está aqui, não paga dividendos, como a gente já falou, né? Está 190 negativo, que é abaixo, ela está deficitária. P sobre VP 74% abaixo, empresa extremamente descontada em relação ao valor patrimonial, e a EBITDA está alto. Os números aqui estão meio, como se fala, mixed, mas nesse momento eu não recomendaria também, baseado nesses números. Dívida líquida PL está muito alta em relação ao médio do setor, 86% acima. Margem bruta muito boa, 62% acima. Margem EBIT está abaixo, 88%. Margem EBITDA, 33% abaixo. E a margem líquida, como está deficitária aí a empresa, está também negativa. Ou seja, baseado nesses números, eu não recomendaria entrar na ação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados. Vamos focar na Cogna, que é mais fácil de fazer uma análise da empresa, né? Porque aí fica mais fácil de ver tudo que está acontecendo com ela. Você tem aqui, tem mais detalhes. Quem quiser entrar nos outros detalhes da empresa, recomendo entrar no site de Relações com Investidores. Não tem problema nenhum. São números bastante interessantes também. Aqui está a Cogna. A receita líquida e EBITDA recorrente. A receita líquida apresentou um crescimento de 71,2 milhões de reais no trimestre, principalmente pela sólida performance de Vasta, que apresentou um alto crescimento de 99,7 milhões, versus o mesmo trimestre anterior. 2021 foi o ponto de inflexão de Cogna e a retomada de crescimento da receita líquida acontece em 2022. Perfeito. A EBITDA recorrente totalizou 401 milhões, um aumento de 35,8 milhões, versus o número divulgado no primeiro trimestre de 2021, ou 77,6 milhões. Eu posso entrar depois em mais detalhes com isso aí, não tem problema nenhum, mas em resumo, o que é que aconteceu com a empresa? Ela registrou um lucro líquido de 55,2 milhões de reais, ou seja, uma alta de 58,7%, muito positivo. Assim, a empresa reverteu o prejuízo, que é o que eu já estava falando aqui, no trimestre, como você está vendo aí, está em 65,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, né? Lembrando que foi um prejuízo aí realmente expressivo, e agora com essa reversão já ajuda bastante. E o que a empresa falou que o resultado positivo do lucro ocorreu apesar do aumento de 159 milhões nos custos de dívidas, por conta dos aumentos da taxa Selic. A taxa Selic é impactando bastante as empresas, né? No primeiro trimestre entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. Que, lembrando que o primeiro trimestre de 2021 ela estava em 2,5% da taxa Selic e agora está em 12,75%. E o EBITDA da empresa chegou a 428 milhões, um aumento de 27%, com margem de 36,4%, ou seja, um aumento de 5,4 pontos percentuais. Ou seja, quando aqueles números da empresa forem atualizados, vai se estar numa situação bem melhor, né, em termos de indicadores. O EBITDA, como a gente falou, recorrente atingiu 401 milhões, um aumento de 23%, com margem de 34,1%, ou seja, um aumento bastante positivo. Então, em resumo, os resultados da empresa foram bons, mas tem que ver agora, tem que atualizar esses números. E a tendência é que dê uma melhorada, mas ainda não sei, apesar de virar positivo, né, ainda não seja suficiente para tornar a empresa, de um ponto de vista, para ser tão atrativa assim, para se valer a pena entrar nela. Última empresa seria a Bradespar. Deixei uma das melhores por último, né? Eu sei, mas vamos lá. Ticker BRAP4, R$ 26,25. Estável, né? Uma alta de 0,61%. 35% de dividendos nos últimos 12 meses. R$ 9,40. R$ 34,00 na máxima da semana. É que o negócio aqui enganchou. Final de noite, pessoal. Nem o computador quer mais trabalhar.
liquidez média diária de 110 milhões, TAG longo de 80%, PN, dividendo 415% acima do setor, PL 62% abaixo, P sobre VP 17% abaixo. Ou seja, baseado nos indicadores, a empresa está um pouquinho descontada. Dívida líquida PL 114% abaixo. Dívida líquida PL mostra um indicador de endividamento da empresa. A empresa está numa boa situação. Infelizmente, os indicadores de eficiência não estão aqui, né? Ela é basicamente dependente da Vale. Mas olha o ROI, 107%, 179% acima do setor. ROIC, 382% acima do setor. Uma empresa interessante, tá? Deve ser levar em consideração. Vamos olhar os resultados de forma rápida. Também para não perder tempo, você vê aqui, né? Bradespar, 3,44%, Vale. Então não tem nem muito o que ver aqui. Temos de números que estão aqui, como você já conhece, a receita operacional, resultado do período. Receita operacional, 918 milhões. Primeiro trimestre de 2022, 1,7 bilhões. Primeiro trimestre de 2021. Tem motivo para essa redução, vou explicar. 47%. Evidentemente, você já imagina o que é, né? A redução toda que teve de participação na Vale. Resultado do período, 924 milhões contra 1,7 bilhões, que era de 45,7%. E aqui menciona, como companhia de investimentos, a Bradespar tem sua receita operacional originada do resultado de equivalência patrimonial e juros sobre capital próprio da Vale. No primeiro trimestre de 2022, a Bradespar registrou receita operacional de 918 milhões, já refletindo a operação de redução de capital concluída em 20 de dezembro de 2021, através da qual a participação acionária da Bradespar na Vale passou de 5,73% para 3,44% do capital social votante em março de 2022. E aqui mencionou que cumpre destacar que a Vale no mesmo período reportou EBITDA ajustado de 6,4 bilhões, 2,2 bilhões abaixo do primeiro trimestre de 2021. Perfeito. Está tudo justificado, né? Porque é basicamente atrelado à Vale. Em resumo, se você pensar realmente o que aconteceu, a empresa teve essa queda de 45,7% no lucro do primeiro trimestre, onde a queda de receita operacional reflete a redução de capital, como eles mencionam também, da participação acionária da Bradespar na Vale, né, de 5,73% para 3,44%. Receita operacional somou 918 milhões, uma redução também de 47,1%. Então, tudo refletindo o que já ocorreu, né? E a empresa mencionou também aqui, como você viu, a redução também na EBITDA da própria Vale e a despesa com o pessoal, que você não viu, mas está mencionado no documento, totalizaram 5,2 milhões de reais, em linha com o que estava no período anterior. Então, basicamente, o resultado da Bradespar é reflexo direto da sua redução de participação na Vale e dos resultados da própria Vale, digamos assim, no primeiro trimestre de 2022. Tá bem? Continua sendo uma empresa interessante, mas eu não acredito que esses patamares aqui de 35% vão se repetir tão cedo. Tá bem? É uma empresa, deixa eu ter esse monte de seta, que para quem não tem ainda, mas está pensando em entrar, eu recomendo dar uma estudada e já entender que os patamares de dividendo não vão ser 35%, mas vão continuar bem interessantes, como a Vale também deve continuar bem interessante, não é? Pode ser uma forma de você entrar num papel ligado à Vale que está bem abaixo dos R$100, como a Vale está agora, se aproximando novamente dos R$100. Tá bem? Obrigado. Essa foi a última empresa. Espero que tenham gostado de todas as empresas que foram mencionadas aí. E como sempre, né, a recomendação é que estude, faça sua pesquisa antes de investir. Tem mais alguma empresa que querem que eu faça um estudo rápido sobre ela? Bota aí uma lista que eu posso fazer uma lista com outras empresas e fazer um vídeo parecido. Tá bem? Obrigado. Nos vemos na próxima. Até mais.